Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sávio Augusto Rocha Pinheiro. Eu faço parte do PET, do PET-A, que é o Programa de Educação Tutorial do nosso curso de Engenharia Agrícola e Ambiental, aqui da UFV, né, Universidade Federal de Viçosa. E hoje nós vamos dar continuidade a mais algumas videoaulas do nosso programa de videoaulas do PET-A. Então hoje nós vamos falar sobre uma disciplina muito bacana, que é a ENGE 448, que é o tratamento e disposição final de águas residuárias e resíduos sólidos. E eu trouxe para vocês sobre um conteúdo da disciplina muito bacana e muito famoso, né? Que é a famosa compostagem. Só que não só sobre o conceito, mas o principal aqui nosso vai ser o quê? É fazer um projeto de compostagem referente a um pátio de compostagem. Então vamos lá nessa, vai ser muito bacana. Bem, como de praxe, a gente vai começar mostrando para vocês um conceito, né? Apesar de que esse conceito eu acho que é um conceito muito já enraizado para muitas pessoas, que é o conceito de compostagem. Eu vou passar aqui para vocês agora um conceito técnico, que acho que vai ser bem geral mesmo, que é bom para dar uma ideia boa, que é o quê? A compostagem é um processo de degradação controlada de resíduos orgânicos sob condições aeróbias, então, ou seja, na presença de oxigênio, né? Então, é um processo no qual se procura reproduzir algumas condições ideais, tais como umidade, oxigênio, nutrientes, especialmente o carbono e o nitrogênio. Para quê? Para quê? Para favorecer e acelerar a degradação dos resíduos de forma segura, evitando a atração de alguns vetores que atraem doenças e eliminando também alguns patógenos. A criação de tais condições ideais favorece que uma diversidade grande de macro e micro-organismos, como bactérias e fungos, eles atuem sucessiva ou simultaneamente para a degradação acelerada dos resíduos, tendo como resultado final um material, né, que é de cor e textura homogêneas, com características de solo e humus, chamado composto orgânico, né? Então aí acho que todo mundo já viu, né, ou então já presenciou algum tipo de processo de compostagem, né, onde a gente tem realmente essa entrega de algum material e orgânico e que tem com um propósito final de se transformar em, por exemplo, adubo para as plantas, né? É muito comum a gente ver isso aí. Então, dando continuidade, aqui a gente eu trouxe alguns detalhes legais que é sobre as fases, né, do processo de compostagem. E como eu mencionei antes de tudo, aqui está mencionando que realmente esse tipo de, como eu mencionei, ele pode se tornar um adubo, né, para o solo, então vai melhorar características dele, tanto físicas como físico-químicas, como biológicas. E agora, quanto às partes, né, das fases, eu acho que isso aí talvez seja mais novidade. Nós temos duas fases distintas, que é as termofílicas e a maturação. As termofílicas, a primeira, ela é quando ocorre o quê? Uma reação bioquímica de oxidação mais intensa. E a segunda já é uma fase de maturação, então, ou seja, é quando ocorre um processo de umificação. Então, dessa forma, a primeira fase ela tem o quê? É uma estabilização dos compostos orgânicos solúveis e a eliminação dos patogênicos. Já na segunda, ocorrem as reações bioquímicas de umificação. Então, aí nisso a gente tem o nosso processo de compostagem, né? Quimicamente falando. Então, continuando, então, logo, né, depois disso que eu mencionei para vocês, dá para perceber essa importância desse processo de compostagem, apesar de ser um método simples e seguro, no qual garante um produto uniforme, pronto para ser utilizado nos cultivos de quem? Das plantas, né? Só que, no entanto, é um método também que necessita de quê? De ser bem compreendido e muito bem operado, para evitar problemas como a geração de odores e também a proliferação de vetores e doenças. Então, aí é como eu mencionei. Por que eu já passei para o próximo slide? Justamente por causa desse ponto da questão do preparo, né? Da necessidade de realizar o projeto com cuidado, né? E com responsabilidade. E os pátios de compostagem, que é justamente a matéria, o objetivo dessa videoaula, ele é uma atribuição nossa como engenheiros agrícolas e ambientais. Então, e por isso que eu decidi trazer isso aqui para vocês, porque vai ser muito bacana sobre essa importância do dimensionamento correto desses pátios de compostagem, né? Isso aqui é um exemplo de um pátio de compostagem lá em São Paulo que recolhe restos de uma feira. Então, dando continuidade aqui, vamos ao objetivo da nossa videoaula em si. Como mencionei, o foco dela é fazer o que? Um pátio de compostagem, mas não somente. Aqui eu trouxe mais especificando alguns pontos importantes, que seria o quê? Apresentar e discutir a criação de um projeto fictício, né, de um pátio de compostagem,
para o recebimento de 408 toneladas por mês de resíduos de uma central de abastecimento de hortifruti granjeiros, no qual a instalação do projeto será localizada na cidade de Presidente Olegário, Minas Gerais. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu trouxe algumas características do local. O município de Presidente Olegário ele se encontra mais ao norte de Minas Gerais. As coordenadas dele são essas aí, da latitude e longitude. Os resíduos, como mencionei, vão vir de uma central de abastecimento de hortifruti granjeiros. O relevo ele é predominantemente plano. A temperatura média gira em torno de 27 graus Celsius. E as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano, é claro que com uma maior intensidade no período chuvoso, né, que seria de outubro até março. Aí algumas características gerais agora sobre alguns parâmetros importantes para a gente conseguir fazer o dimensionamento, né, do nosso pátio, que seria a massa específica, né, que é de 445 kg por metro cúbico, a relação do nosso composto a ser compostado, que é a relação de carbono e nitrogênio dele, de 35 para 1. A massa de água inicial é de 70 DAG por quilograma, que DAG por quilograma é a mesma coisa que porcentagem, né? E algumas características das leiras, que vai ser as que a gente vai já pré-estabelecer com o intuito de gerar nosso pátio de compostagem, que é a altura padrão dela, de mais ou menos 2,1 metros, cerca de 4,3 metros de base, então estamos falando de uma leira muito grande, e um período padrão de permanência de 120 dias, durante todo o processo de compostagem dela, que aí volta naquelas etapas que a gente mencionou lá atrás, aquelas 2 etapas, né? E as leiras também serão no formato triangular. Então aqui a gente está falando, também tem algumas características importantes que a gente tem que levar em condicional na hora do dimensionamento, que é o pátio. A folga de aproximadamente 15% para as manobras e passagem de funcionários. Sempre priorizar o melhor custo-benefício, né? Então, assim, lá na frente isso vai ser importante para a gente definir a largura do nosso pátio. E 1% de declividade para que ocorra realmente tanto as chuvas, né, que acontecerem no local, também como o próprio processo de irrigação das leiras, que a gente vai mencionar mais para frente também, para que ocorra esse escoamento dessa água, né? Dando continuidade, então, agora em si ao projeto. O que o projeto ele vai reunir? Ele vai reunir basicamente 5 etapas, que a gente vai mostrar aqui para vocês, que é determinar a massa seca, o volume de composto, dimensionar o comprimento das leiras, dimensionar a área de base das leiras e que, por fim, dimensionar o pátio em si de compostagem. É muito importante mencionar que essa parte de determinar a massa seca, ela não vai ser importante para o dimensionamento do pátio em si. Vocês podem ver que o valor a gente não vai usar ele em nenhum outro momento, só que ele como nós estamos fazendo uma parte de um projeto, de uma disciplina, determinar a massa seca é algo importante que a gente tem que saber e que pode vir a ser útil durante a execução da sua disciplina de ENGIE 448, né? Então, por isso que eu estou passando aqui para vocês sobre essa simples determinação da massa seca. Então, vamos lá. Então, como mencionei, o primeiro ponto vai ser determinar se a massa seca. Como mencionei, não será aplicado no projeto. Isso vai ser importante para as características das leiras. É claro, o resíduo coletado. Agora, isso aqui é importante. Por quê? A gente tem 3 possibilidades, né, de trabalhar com esses resíduos, que seria de forma mensal, semanal ou diária. Aí, nesse caso, eu peguei 408 toneladas por mês. A gente vai dividir por um período mensal padrão de 30 dias, então vai dar mais ou menos 95 toneladas por semana. Se a gente divide novamente, a gente acha mais ou menos 13,6 toneladas por dia. Esses são o resíduo que está chegando para a gente, né, para ser compostado. Aí, como que se determina essa massa seca? Basicamente, você vai usar aquela equaçãozinha de umidade em base úmida. Nesse caso, a gente está trabalhando com o quê? Com leiras que são criadas semanalmente, então vai ser adotado a massa de 95 toneladas por semana de resíduo fresco. E como eu mencionei, ele é fresco, então base úmida, a gente quer o quê? A nossa massa de água, né? A gente tem a massa total, que é justamente esse valor, que é 95 toneladas por semana, e foi informado no exercício também, né, no processo de compostagem, que ele é apenas 70% de umidade. Então, nesse caso, a gente consegue determinar o que é a nossa massa de água,
que para esse processo foi 66,5 toneladas por semana. De posse disso, a gente sabe que a massa total ela é o quê? A soma da massa de água com a massa seca. A gente tem a massa total e a gente tem a massa de água, a gente tem o quê? A nossa massa seca, que é o propósito, né, desse simples, muito básico cálculo, mas fundamental tanto de conhecimento também como para aplicação na disciplina e em outras disciplinas também. Aí agora a gente já passa em si para o projeto, né, que o primeiro ponto seria o quê? Determinar o volume do composto. Como a gente viu o cálculo anterior, a gente vai trabalhar com resíduo semanal, né? Então, a gente vai trabalhar com 95 toneladas por semana, e se a gente converte isso daí, dá 95 mil quilos por semana, né? E o que seria esse volume em metros cúbicos? Ele, basicamente, vai ser você pegar a sua massa total, que é esse valor que a gente encontrou, e dividir pela massa específica do nosso resíduo, né? Que já foi fornecido também no começo da atividade, que é de 445, né, quilogramas por metro cúbico. Se a gente pega a massa e divide por ela, a gente acha 213,48 metros cúbicos, que é o nosso volume, né? Isso agora vai ser fundamental para a gente dar o nosso próximo passo, que vai ser o dimensionamento do comprimento das nossas leiras. Então vamos lá. Como eu mencionei com vocês anteriormente, a nossa leira ela tem um formato, a gente combinou que ela teria um formato triangular. Então, ela tem um formato triangular, tem a sua altura, tem a sua base, então ela vai lembrar o que para a gente? Ela vai lembrar um prisma triangular. Então, a gente tem o volume dela, a gente sabe que essa leira tem uma seção triangular. Então, como que a gente vai determinar essa seção triangular agora? O propósito, né, principal aqui vai ser determinar o comprimento. E a gente sabe que o volume de um prisma triangular é a área da seção triangular, né, vezes o comprimento dela. Então, a gente tem o volume, a gente quer o comprimento, a gente faz o quê? Nossa área da seção triangular, beleza? Como é que a gente calcula a área da seção triangular de um triângulo, né? Então, vai ser a base vezes a altura dividido por 2. Então, bem padrão, a gente vai pegar a nossa altura aí, padrão, de 2,1 metros, que já foi determinado, vezes a nossa base, que é 4,3 metros, dividido por 2, que dá 4,5 metros quadrados, né? Então, beleza. Então, a gente tem o quê? Nós temos nossa área da seção triangular, como a gente já calculou agora, e nós temos também o nosso volume. Como o volume de um prisma triangular é a área da seção triangular vezes o comprimento, a gente consegue encontrar o quê? O nosso comprimento da leira, que nesse caso foi de 47,5 metros. Então, beleza. Dimensionamento do comprimento das leiras, ok. Primeiro ponto. Agora, nós vamos passar para o quê? Para o dimensionamento da nossa área da base das leiras, né? Isso aqui vai ser fundamental para a gente conseguir calcular, futuramente, dimensionar a nossa área do nosso pátio, né, de compostagem. Como que calcula uma área da base? Base vezes comprimento. Então, a gente tem a nossa base, né, que já foi dado, 4,3. Nosso comprimento, que a gente acabou de calcular agora, a gente consegue encontrar uma área da base de 203,3 metros quadrados para cada leira, né? Beleza. Aí agora, alguns pontos aqui que vão ser importantes eu mencionar para a gente conseguir fazer o dimensionamento do nosso pátio de compostagem, que agora que é a hora final e importante, né? Primeira coisa, como eu mencionei lá no começo, que é essa folga de 15%. O que é isso? Não adianta nada você dimensionar um pátio que vai ser a continha, né, das leiras, né? A gente tem que ter um espaço para manobra, passagem de funcionário, né? E isso tem que ser tanto na largura quanto no comprimento. Então, a gente vai adotar uma folga padrão, já estipulada já na literatura, de 15%, beleza? E a gente vai adotar, como já mencionou lá em cima, uma permanência padrão, já também é uma média, né, mais ou menos já tirada esse valor da literatura, de 120 dias, que demoraria para realizar todo esse processo da compostagem, né? Então, as leiras elas entrariam e ficariam 120 dias lá no nosso pátio. O comprimento do pátio, então, ele nada mais vai, como já mencionamos, que era 47,5 metros, agora nós vamos ter um comprimento de quanto? Vezes 15%, né, acrescentando, aproximadamente 55 metros de comprimento, que vai ser o nosso comprimento do nosso pátio final. Agora, a gente vai passar para o quê? Para a nossa largura do pátio. A largura do pátio ela já exige um pouco mais um pouco mais de análise, né? Que, primeira coisa, então, a gente tem que vão ser 120 dias de permanência para cada leira. Só que a gente está falando o seguinte, que vai chegar, as nossas leiras, elas vão ser formadas semanalmente, porque os nossos resíduos vão chegar semanalmente, como a gente já combinou, né? Já foi estipulado. Então, 120 dividido por 7 dá aproximadamente 17 leiras. Então, ou seja, a gente está contando que nós vamos ter
no final de 120 dias, aproximadamente 17 leiras postas ao mesmo tempo. Então, o nosso pátio ele tem que suportar isso aí tudo, né? A largura, como a gente mencionou de cada leira, já foi dado, é de 4,3 metros, né? Então, se a gente pega essas 17 leiras e multiplica por 4,3, a gente vai ter aí um valor calculado de 72,8 metros de largura. Só que, como a gente mencionou, tem alguns pontos que a gente tem que levar em consideração. O primeiro ponto, como eu já mencionei antes de falar do custo-benefício, é sobre essa questão da folga, que é essa folga de 15%. A gente tem que levar isso em consideração. Além disso, tem essa questão também do melhor custo-benefício, né, que eu comentei lá em cima. Mas o que ele está vinculado aqui no caso? É porque assim, tem um processo muito importante na compostagem, que é o reviramento das leiras. Isso, por que isso existe? Ela é um processo feito justamente para esfriar a temperatura interna das leiras, né? Então, diariamente é feito o quê? Um monitoramento da temperatura interna dessas leiras. E caso elas alcancem, elas cheguem a uma temperaturas muito altas, como 65 graus Celsius, tem que ser feito esse processo de reviramento, né? Então, para dissipar esse calor, né, para a atmosfera. Então, é muito importante que a gente forneça um espaço para que, caso faça esse reviramento, não somente na própria leira, mas que faça o reviramento passando ela para o lado, né? Então, a gente precisa de um espaço para fazer esse reviramento. Muitas vezes, o que muita literatura recomenda? Então, que o seu pátio ele apresente o dobro do espaço da largura que foi dimensionada. Só que não é necessário justamente fazer o dobro, o que ia ser muito caro para a obra, né? Porque o nosso pátio já está muito grande. Então, para esse caso, a gente, para alcançar o propósito do melhor custo-benefício, que é pedido no enunciado, a gente vai trabalhar com uma 18ª leira, né? Que seria o quê? Um espaço a mais para essa leira, caso haja esse reviramento, que passe ela de um lado para o outro, para ela ser depositada do lado dela, né? E aí o que acontece? Você vai e pega uma leira e passa, vamos supor, para a esquerda dela. A que estava à sua direita vai passar para o lugar que ela estava. E assim sucessivamente. Igual um dominózinho. Então, é isso que seria esse acréscimo dessa 18ª leira, visando esse melhor custo-benefício. Então, com isso, né, acrescentando uma leira a mais, um espaço de leira a mais, não uma leira fixa, né, mas um espaço para uma leira a mais. E também, os 15% de folga, a gente chega numa largura de aproximadamente 90 metros. Então, o nosso pátio, no final, finalmente está dimensionado e ele tem uma dimensão de 90 por 55 metros. Aí, gente, eu queria fazer só um comentário aqui com vocês, que é apresentar mesmo uma outra opção de dimensionamento. O que é isso aqui? A literatura ela nos fornece essa fórmula, que é referente à área total do pátio, né, do nosso terreiro de compostagem, do nosso pátio de compostagem. Ela leva em consideração a área da base de cada leira, né, o número de leiras concomitantemente que estão presentes neste pátio e uma folga que é entre 10% a 20%. Normalmente, pelo que eu vi já a gente trabalhar, a gente adota 15%. Não é regra, né? É só mesmo uma coisa padrão. Vocês podem adotar de 10% a 20%, caso forem usar essa fórmula. Essa fórmula, como vocês podem perceber, ela tem um 2 ali. O que é isso? Duas vezes, né? Esse duas vezes, justamente o que eu comentei. Eles levam em consideração o dimensionamento desse pátio de compostagem a duas vezes esse espaço que é justamente para o reviramento, né, reviramento das leiras. Só que, como eu mencionei anteriormente, a gente decidiu trabalhar, no exercício, na verdade, pediu para trabalharmos com um melhor custo-benefício, por isso que foi acrescido somente um espaço para uma leira a mais. Só que acaba que o maquinário, que eu vou apresentar no próximo slide, ele é um pouco robusto, um pouco grande. Então, assim, às vezes, só o acréscimo de uma leira e só uma folga de 15% é algo muito
arriscado. Talvez seja legal aumentar um pouco o pátio para não, né, antes passar do que faltar. Então, nesse caso, eu adotei uma folga de um pouco mais de 32%. Por quê? Não sei se vocês perceberam, mas eu coloquei essa folga de 15%, tanto na largura como no comprimento, justamente para que na hora que a gente tivesse uma folga, um valor final, esse valor fosse um valor de folga um pouco acima do que era normalmente padronizado pela literatura, mas justamente porque a gente trabalhou com essa questão do custo-benefício. Mas aí está a fórmula para vocês trabalharem, caso vocês queiram, que na verdade tem exercícios da própria disciplina que vão pedir exatamente para vocês fazerem esse cálculo, né, dessa área total do pátio, usando essa fórmula da literatura, e ela é dessa forma, é muito simples de ser aplicada. Aqui são só alguns pontos importantes que eu decidi ressaltar, mostrando aqui agora a foto do como é que é feito esse reviramento, né, da leira. É muito importante, como eu mencionei, para não deixar a temperatura interna das trilhas aumentarem muito. Então, esse aqui está sendo um processo de reviramento mecanizado. Como eu mencionei, é feita essa a verificação da temperatura interna dessas leiras diariamente, porque caso aconteça o aumento da temperatura, tem que ser feito o reviramento. E agora vem a parte da irrigação, né, que é irrigar quando necessário. Esse processo de irrigar, ele também tem esse propósito, né, de abaixar a temperatura das leiras também e também permitir que elas sempre fiquem umedecidas, né? Porque se elas ressecarem, o processo de decomposição ele vai ser finalizado, né? Então ele vai parar. Então, para que sempre esse processo de decomposição aconteça, a gente tem que sempre manter ela umedecida a uma umidade já estabelecida também. Nesse caso, a irrigação é um processo que seria feito, né? Eles realmente regam as leiras com a mangueira, e essa água que vai irrigar as leiras, não necessariamente, ou seja, não necessariamente não, na verdade não tem por que ela ser uma água da Copasa, né? Uma água tratada, ela pode ser uma água de resíduo, né? Então, é, uma sugestão, que inclusive era uma sugestão para esse exercício, só que como a videoaula ia ficar muito extensa, eu decidi não apresentar ele aqui agora, mas quem sabe isso pode ser uma ideia para uma outra aula futura, que é o dimensionamento de um reservatório de água de chuva, que é basicamente dimensionar um reservatório de água de chuva para ela receber a água de chuva e armazenar, e essa água ser empregada no processo de irrigação dessas leiras. Super prático, e para uma próxima videoaula, quem sabe a gente passa por essa etapa, né? Mas por hora é só vocês conhecerem mesmo esse processo de irrigar as leiras. Aqui por fim, é só mostrando mesmo que no final, quando vocês finalizarem, vocês podiam passa para o CAD, gente, esse pátio de compostagem bonitinho, porque assim é muito bacana para visualização, sem falar que fica muito bonito. Aqui no nosso caso, o nosso pátio, como mencionei, foi dimensionado de 90 por 55, e ali embaixo a gente tem um reservatório de 5 por 5 metros somente, foi o necessário, que foi dimensionado para esse pátio de compostagem. E aqui a gente também tem as setinhas indicando como que é feito esse reviramento das leiras, né? E é isso, gente. Essa daqui é a minha referência que eu utilizei para a gente realizar essa videoaula. E aí vocês podem acompanhar ela aí, tem umas referências muito interessantes, inclusive essa aqui, o tratamento e aproveitamento agrícola dos resíduos sólidos, a gente trabalha com ele, né, na disciplina. E por fim, muito obrigado, gente. Obrigado por terem visto a minha videoaula, e é isso. Até a próxima.